Boa tarde, estamos aqui com Sônia Maria Ribeiro e Ronaldo Medeiros, graduandos de Filosofia do 5º período da PUC-PR. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Sônia e eu trouxe para tema de debate na rádio hoje um tema que tinha sido proposto pelo professor nosso do estágio do 5º período, que era para ser desenvolvido em salas de aula. Infelizmente, devido a toda essa situação que ocorreu com a consequência da greve, a gente acabou tendo que fazer uma mobilização dessa atividade e foi escolhido que traríamos, então, essa atividade para ser debatida entre os colegas, que são, assim, no geral, atividades que são relacionadas a questões filosóficas, a questões educacionais e questões que deveriam ser trabalhadas com os alunos de ensino médio, que é onde a gente faz o estágio. Eu faço estágio no colégio Antônio Lacerda Braga, e é um colégio de ensino médio. Geralmente a gente estagia em turmas de 1º a 3º ano do ensino médio. O tema seria a conscientização e incentivo à valorização e à prática da pesquisa bibliográfica. Essa proposta, ela foi colocada após, assim, uma inspeção, uma avaliação nas turmas, no colégio, no local onde se situa esse colégio, que é ali no Maracanã. E a gente percebe, como estagiário, que existem, assim, muitos pontos aonde a gente pode vir a intervir de alguma forma, e a proposta seria de fazer uma oficina onde a gente conseguisse apresentar para os alunos a importância da pesquisa bibliográfica, o valor da leitura para prepará-los. Então, assim, o que motiva principalmente essa nossa intenção com essa atividade, ela se relaciona a um dos problemas que a gente encontrou, percebendo, assim, uma certa deficiência por parte do professor, naquela questão que volta-se para a atividade extra-classe. Os alunos, eles sempre são, na maioria das vezes, assim, alunos que trabalham, porque já estudam à noite, são alunos que precisam trabalhar, e o professor, reconhecendo essa atividade, essa forma de vida corrida que todos têm, ele deixa de cobrar atividades extra-classe. E a gente percebe que existe uma preocupação do professor em relação ao aluno, mas a gente percebe também que isso acaba trazendo, assim, uma certa falha ao processo educacional, porque o aluno acaba saindo da sala de aula sem estar preparado, ele conclui o ensino médio sem estar preparado para entrar numa universidade, ele não tem, assim, nenhuma intimidade com livros, com pesquisas bibliográficas, com textos. E o que acontece também muitas vezes é que muitas das atividades que o professor desenvolve em sala de aula são atividades individuais. Isso deixa de desenvolver nos alunos uma certa sociabilidade, e quando esses alunos entram na faculdade, a gente, como universitários, a gente sabe que muitas das atividades que nos são cobradas desde o início são atividades extraclasses, e muitas são atividades em grupo. E isso, às vezes, acarreta certo problema, porque o aluno já não tem, assim, aquela mobilidade para poder estar trabalhando em grupo. Às vezes nem tem consciência de que tem que ser desenvolvido um compromisso de se trabalhar com o grupo. E a gente coloca esse assunto e a gente entende, assim, no sentido de que o professor do ensino médio, às vezes, ele no nosso ponto de vista, seria uma falha do professor a partir do ponto que ele procura não desenvolver isso no aluno. Só que a gente entende que é muito difícil para um professor que está em sala de aula, é muito difícil que ele, às vezes, consiga se mobilizar dentro desse sentido, porque ele já tem, assim, uma carga horária de, às vezes, 3 períodos, trabalha manhã, tarde e noite, e ele tem todo aquele compromisso de estar atendendo os alunos dentro de sala de aula, corrigindo as atividades normais, que seriam as provas, que seriam as atividades também que são colocadas dentro de sala.
E como professor hoje, na nossa educação, como hoje o professor poderia ter tempo para estar corrigindo ou para estar cobrando, assim, uma atividade extra-classe, se ele às vezes precisa ficar até 3, 4 horas da manhã para estar corrigindo essas atividades. Então existe uma sobrecarga muito grande sobre o professor e existe uma limitação na educação que está sendo oferecida aos nossos alunos. Esse é um processo que a gente precisa encontrar, assim, não sei como encontrar algum ajuste, e seria um ajuste que teria que favorecer tanto o professor, para que ele possa estar cumprindo com aquela função de preparação do aluno, e também teria que atender a necessidade do aluno, de que ele tem direito a ter todas as formas de conhecimentos desenvolvidas, todas as formas que vão lhe auxiliar numa vida acadêmica, né? Então, quando a gente propôs essa atividade, a gente tinha em mente realizar uma oficina, e nessa oficina seriam passados, assim, alguns dados sobre a importância da pesquisa bibliográfica, sobre o valor da leitura, e a gente trouxe, assim, uma constatação sobre no projeto, né, que a gente trouxe uma informação, assim, que no desenvolvimento de investigação, inicialmente é preciso fazer a pesquisa bibliográfica com o intuito de saber se alguém já publicou as respostas, as questões propostas, e decidir se é interessante repetir a investigação com os mesmos objetivos, saber quais são os métodos utilizados em investigações similares e averiguar o melhor para ser aplicado, enquadrar o nosso estudo em um modelo de causalidade, diferenciando a variável resposta e as variáveis interferentes, facilitando assim nosso resultado. Ou seja, a gente tinha como objetivo conscientizar o aluno dessa importância, para ele saber como desenvolver uma pesquisa. Inicialmente, ele teria que saber onde buscar as informações, ele tinha que ter o interesse de querer saber sobre o assunto a partir de fontes seguras. Nós temos hoje o problema da internet, que ajuda espetacularmente, mas também atrapalha, porque tem alunos que não desconhecem totalmente a qualidade de uma pesquisa e vai ali, copia um site, copia do Google lá, a gente abre, colocou qualquer assunto lá, tem inúmeros assuntos sobre tudo. E aí o aluno às vezes vai, pega, copia uma página, não é uma fonte segura, não tem uma estrutura adequada para uma pesquisa, e depois ele vem assim para a academia, ele acaba tendo extrema dificuldade de poder avaliar uma obra, de poder reconhecer aquilo que pode ser usado e aquilo que não pode ser usado. E a gente, como estudante acadêmico, a gente sabe que mesmo quando pegamos um artigo no Google, a gente precisa ler praticamente esse artigo inteiro para selecionar partes que possam ser aproveitadas nos nossos trabalhos, e que essas partes, elas contenham, assim, página, nome de autor, se for citação direta, se for indireta. Existe todo um processo que o aluno desconhece, assim, de uma forma... Às vezes a gente sente que o aluno, quando chega na faculdade, ele chega muito perdido. Completamente perdido, na verdade. E isso traz problema não só para ele, como também para os professores que vão ter que avaliá-los. Então seria mais ou menos isso. O nosso projeto seria esse, um projeto de conscientização, um projeto de incentivo à leitura. Eu acho que precisa ser desenvolvida nos alunos o incentivo à leitura desde que ele entra na escola, não é só no ensino médio. Ele já deveria vir sendo preparado para desenvolver. Alguns têm um apreço por livros ou pela leitura que é próprio do seu ser. Gosta e pronto. Mas a grande maioria, a gente sabe que tem completa aversão, né? E isso é um problema que poderia ser trabalhado melhor nas nossas escolas, que poderia ser trabalhado melhor em sala de aula, e acredito que traria muitos benefícios.
Então seria mais ou menos isso. Obrigado, Sônia, pela sua contribuição referente ao trabalho. Levando em consideração aquilo que a Sônia nos traz, que a problemática é a problemática relacionada à pesquisa bibliográfica, né, no ensino público, trazendo hoje a nossa experiência enquanto ensino público do Estado do Paraná. Eu sou Ronaldo, sou acadêmico do curso de Filosofia e, em parceria junto com a Sônia, nossa colega, nós percebemos assim como é decadente numa sala de aula um professor que não é por culpa dele, que não consegue expressar em sua aula e não consegue expressar logicamente ao próprio aluno a necessidade e a importância daquilo que é uma pesquisa bibliográfica. Primeiro ponto, isso é para qualquer ser humano, nós só conseguimos transpor, ou melhor, expor ao outro aquilo que nós temos o conhecimento em nós mesmos. Então, como um professor que não tem experiência naquilo na própria pesquisa bibliográfica, muitas vezes pela quantidade de trabalho que ele possui, que ele tem para fazer, por mais de 40 horas aulas que ele precisa dar durante a semana, por milhares de trabalhos que precisa corrigir, por milhares de provas que precisa organizar, ele não tem tempo nem para se profissionalizar ainda mais, se atualizar ainda mais, para poder oferecer para esse aluno ainda mais um ensino de qualidade. Enquanto acadêmico, desde o primeiro ano do curso de filosofia, que seria a nossa área, nós percebemos, e eu percebo em mim próprio, aquilo que foi a dificuldade em estabelecer como posso dizer, estabelecer uma frequência naquilo que seria o estudo e a pesquisa bibliográfica, porque nós não estávamos acostumados, não era algo que nós estávamos vivenciando no dia a dia enquanto ensino público, enquanto ensino médio nas escolas públicas, justamente porque não era algo que era necessário fazer. A nossa geração, pelo menos, a geração que se formou a partir após a primeira década, agora do século XXI, é uma geração muito acostumada a tudo que é muito dado, aquilo que é muito oferecido, é muito gratuita a informação. Hoje nós temos acessos a meios de comunicação que são muito fáceis, então que facilita apenas eu escrever uma determinada palavra e se direcionar ao mundo referente àquilo que de fato eu tenho interesse de procurar. Então isso facilitou muito aquilo que seria a pesquisa bibliográfica, que há anos atrás muitas pessoas passariam horas de livro em livro procurando o significado de tal conceito, ou enfim, de fato tornava presente o verdadeiro significado do que era realmente fazer um trabalho. Então, hoje nós encontramos esse conceito muito defasado e muito machucado, né? Então é necessário nós olharmos de fato para essa questão e perguntarmos a nós mesmos, enquanto futuros professores da área do ensino de filosofia, né? Quais os futuros profissionais, tanto do âmbito da saúde, âmbito do direito, enfim, diversas áreas do conhecimento, todos os futuros profissionais de determinadas áreas do conhecimento passarão por nós, enquanto fontes de conhecimento que eles terão no seu meio escolar. Então, querendo ou não, nós carregamos, enquanto profissionais da educação, um peso muito grande em nossas costas. Então, a educação, o interesse que eu tenho hoje é reflexo daquilo que nós esperamos no amanhã. Então, acredito que seria isso o nosso intuito principal no desenvolvimento desse trabalho. E falando assim com uma experiência própria, vendo como anda o ensino, a educação no estado, principalmente aqui no estado do Paraná, com a experiência do estágio supervisionado. Então, nós estamos em contato com essa realidade, é uma realidade muito presente, e nós estamos falando isso de uma experiência nos dada na capital do estado. Então, a gente pode ter ideia
daquilo que o restante do estado sofre, principalmente na área, né, da região do interior, que, diferente da capital, precisa muito de profissionais que não são formados em todas as áreas, que exigem que ele exponha tal conhecimento. Então, de fato, para nós, enquanto futuros profissionais da educação, é um desafio muito grande, é um desafio que é necessário, sim, que seja olhado com bastante carinho e com bastante importância. Obrigado. Boa tarde, eu sou Mariana, e como aluna e estagiária do PIBID, eu consigo perceber que a defasagem não é somente na pesquisa bibliográfica, mas que ela vem de um ponto inicial, desde da questão da aprendizagem, do letramento inicial da criança. Porque, como o Ronaldo falou, eu faço estágio numa escola no centro da capital e consigo perceber essa dificuldade dos alunos na própria escrita do português. Então, essa proposta feita pela Sônia e pelo Ronaldo, eu acho muito válida, esse incentivo à pesquisa bibliográfica, principalmente para aprimorar a própria escrita dos alunos. Entrando na fala da Mari, a gente... quando ela fala desse problema da escrita dos alunos, realmente existe uma grande deficiência no reconhecimento por parte dos alunos em relação ao texto, e a falta da leitura, em primeiro lugar de tudo, ela limita o aluno também na escrita, porque nós temos os vícios de fala, e muitos dos alunos, principalmente alunos ali que ainda estão em formação, acabam transcrevendo as coisas do jeito que falam. E o português, ele tem toda uma construção, e essa construção ela só é percebida mediante uma intimidade com leituras. Quanto mais se lê, melhor se escreve. Isso é fato, né? E em questão justamente desse problema de escrita, a gente trouxe aqui uma pequena nota sobre o resultado das redações no Enem de 2014. Então, esse resultado é apenas referente às redações, porque é o que nós estamos enfocando agora, né, a questão textual, e que a gente acredita que poderia ser muito aprimorada a partir do incentivo, né, à leitura e às pesquisas também bibliográficas, porque se o aluno vai fazer uma pesquisa bibliográfica, ele tem que ler. E quanto mais ele lê, como a gente já disse, melhor ele vai escrever. Então, aqui, a gente tem um número de alunos que se prestou ao exame do Enem de 2014, seriam 6.193.564 candidatos. Nesse total, apenas 200 alunos tiraram a nota máxima. De 6 milhões, aliás, mais de 6 milhões de candidatos, apenas 200 tiraram a nota máxima. Enquanto que os alunos que zeraram passaram de 200 mil. E aí depois tem aqueles que ficam ali entre os medianos, né? Ali tem os alunos ali que tiraram até 300, que é uma nota muito baixa, que não qualifica ele para que ele passe no Enem. 654.971 pessoas. Então, ali entre 301 e 400, que é a média do Enem, né, o 400, ficou 1.105.672. Então, são números muito grandes, assim, de alunos que podem ser considerados praticamente abaixo da média. E quais são os motivos para a anulação dessas redações, né? A fuga ao tema. Se o aluno não consegue reconhecer um texto, ele também não tem habilidade para escrever sobre um tema. Cópia do texto motivador. Todos sabemos que tem na cartilha do Enem as instruções para que sejam realizadas a redação. E nessas instruções sempre vem alguns fragmentos textuais que servem de orientação e de base para que o aluno possa desenvolver o assunto. E o aluno, sem ter a capacidade de desenvolver o assunto, ele copia essas informações. E isso, claro, anula a redação. Texto insuficiente. De novo, a incapacidade de se construir algo textualmente.
não atendimento ao tipo textual. Não tem menor condição de um aluno atender a um tipo textual se ele desconhece o que é esse tipo textual. Ele não sabe o que é uma dissertação, ele não sabe o que é um texto argumentativo. Então, como ele vai? Ele acaba não atendendo ao que está se pedindo. Partes desconectadas são aqueles problemas de coesão textual. Muito aluno começa escrevendo uma coisa, no meio está falando de outra, e lá no final já não tem mais nem sentido, não faz a menor relação com o que ele começou. Né? Então fica aquela coisa jogada. É como se ele fosse tendo ideias e essas ideias fossem sendo transcritas. Né? E daí ainda tem aqueles que já por uma desabilidade, um desconhecimento, ele já fere os direitos humanos. Então isso também é expressamente proibido nas redações, a gente sabe disso, e isso acaba zerando então a redação. Então é um problema que a gente coloca que, como a Mari disse, é um problema que vem lá desde o início, desde a formação. É um problema seríssimo para a nossa educação, tanto para alunos que tenham interesse no seu desenvolvimento, quanto para professores que estão dispostos a preparar os seus alunos. E é um problema que a gente vê que precisa de uma nova reestruturação na educação, desde das suas bases. Porque a gente reconhece que hoje, do jeito que está sendo oferecida a educação, ela não só sobrecarrega o professor, como também ela limita todo o conhecimento que possa ser desenvolvido no aluno.